Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Zhao Yueru ficou sem palavras ao ouvir a explicação de Neve Gentil. Ela ficou atordoada enquanto olhava para a Cobra Crescente. Cobra Crescente nunca foi tão poderoso no passado. Eles nunca imaginaram que ele possuía tamanho talento. Ele havia escondido sua verdadeira força tão bem. Com isso, quem mais poderia ser seu adversário no combate corpo a corpo? Enquanto pessoas comuns conseguiam lançar de 3 a 4 ataques, Cobra Crescente conseguia lançar de 14 a 15 ataques. Ele era invencível. Provavelmente, a única maneira de derrotar Cobra Crescente era recuar e atacar à distância. Classes corpo a corpo não tinham chance de vitória. Ye Feng é realmente louvável por discernir a habilidade de Cobra Crescente. No entanto, não há como Cobra Crescente perder esta partida. Um sorriso enorme surgiu no rosto digno de Cão Shengua. Se Cobra Crescente vencesse a partida, a competição chegaria ao fim. Enquanto isso, ele assumiria oficialmente o cargo de líder da guilda. Tudo estava indo exatamente como ele esperava. Eu só estava aquecendo. Se eu levar essa luta a sério, só vou ficar mais rápido. Você foi incrível bloqueando meus 2 últimos ataques. Vamos ver quantos ataques você consegue bloquear. Embora Cobra Crescente tenha ficado um pouco surpreso com a rapidez com que Shi Feng percebeu seu talento, seu oponente jamais conseguiu superá-lo. Não havia um único espadachim que pudesse vencê-lo. Espadachins dependiam principalmente de seus ataques normais em batalha. Era uma classe que desgastava seus inimigos por desgaste. Se enfrentasse uma classe de longo alcance, Cobra Crescente poderia ter algumas dificuldades. No entanto, contra outro espadachim, ele era praticamente invencível com sua velocidade de reação. Além disso, ele também dominava a omnivisão. Podia facilmente perceber cada movimento do inimigo e atingir seus pontos fracos. Combinando essa técnica de artes marciais com sua velocidade de reação sobre-humana, em combate corpo a corpo, ele era invulnerável. Quando ele disse isso, Cobra Crescente pisou abruptamente no chão e, como um vendaval feroz, seu corpo disparou em direção a Shi Feng. Ataques em linha reta geralmente eram facilmente visíveis e combatidos. Apesar de saber disso, Cobra Crescente ainda optou por encarar Shi Feng de frente, como se dissesse: venha até mim se puder. Você quer competir com velocidade? Shi Feng franziu a testa ainda mais. Enfrentar Cobra Crescente, alguém com um talento tão único, seria desvantajoso para Shi Feng. Embora o ataque de Cobra Crescente tivesse muitas falhas, o espadachim não tinha medo de ser explorado. Mesmo que Shi Feng atacasse Cobra Crescente, este poderia facilmente perceber o ataque com sua omnivisão. Com a velocidade de reação de Cobra Crescente, antes que a espada de Shi Feng pudesse alcançá-lo, ele já teria se esquivado. Em seguida, Shi Feng ativou a aura de vento do Anel das 7 Luminárias, aumentando sua velocidade de movimento em 40%, velocidade de ataque em 40% e agilidade em 30%. Ele então avançou para enfrentar Cobra Crescente em batalha. Com uma velocidade vertiginosa, Cobra Crescente enviou 16 imagens de espadas, forçando Shi Feng a lidar com 16 ataques simultaneamente. Entretanto, após ativar a aura do vento, a velocidade de Shi Feng permitiu que ele refletisse todos os 16 ataques facilmente. Por enquanto, ambos os lados estavam em igualdade de condições. Apesar de Shi Feng ter uma enorme vantagem em termos de velocidade, a velocidade de reação de Cobra Crescente era incomparável. Mesmo que os ataques de Shi Feng fossem mais rápidos, Cobra Crescente conseguia responder instantaneamente. O choque de metal ressoava implacavelmente por toda a arena, com um ruído ensurdecedor. Cada vez que as espadas de Shi Feng e Cobra Crescente se encontravam, faíscas ofuscantes se espalhavam ao redor deles. Os corações da multidão que assistia ao confronto dos 2 espadachins batiam forte. Cada ataque era rápido demais. A ameaça da morte dominava cada segundo. O menor erro determinaria a vitória ou a derrota. Ye Feng é tão forte assim. Não é à toa que ele estava tão confiante, disse Zhao Yueru em choque, com os olhos fixos em Shi Feng dentro da arena, que ainda não havia perdido nenhum HP. Cobra Feroz, que havia ressuscitado há pouco tempo, assentiu em concordância. Em um confronto tão furioso, ele poderia não durar nem 2 segundos antes de sofrer a derrota. Claro, o irmão mais velho Ye Feng é muito forte. Nuvem Violeta riu. Que piada! Como o especialista número 1 do Reino Estrela-Lua, Azura, de um golpe, poderia perder só porque o oponente possui um físico especial. Tudo bem. Seu irmão mais velho Ye Feng é o mais incrível. Zhao Yueru também ficou aliviada ao ver a performance de Shi Feng. Se Shi Feng perdesse a partida, a competição de hoje terminaria. Enquanto isso, a equipe de Cão Shengua também ficou muito chocada com a batalha que acontecia diante deles. Cobra Crescente era o especialista número 1 indiscutível de Ouroboros,
mas um jogador desconhecido como Ye Feng poderia se igualar a ele. Esse Ye Feng é incrível. Ele é realmente capaz de lidar com a ofensiva violenta de Cobra Crescente. Nem eu consigo aguentar tanto. Cobra Ágil ficou um pouco surpreso ao ver a expressão relaxada no rosto de Ye Feng. No entanto, o resultado desta partida será determinado em breve, disse Lobo de Guerra de repente, sorrindo levemente. Irmão Lobo de Guerra, o que você quer dizer? Perguntou Cobra Ágil, curioso. Cobra Crescente ainda não usou tudo o que tem. Ele está apenas sondando Ye Feng no momento. Você não viu que Cobra Crescente ainda não usou a segunda aceleração. Lobo de Guerra tinha a visão mais aguçada entre todos os presentes, com apenas um olhar, percebeu que Cobra Crescente conservava uma quantidade considerável de sua força. Não é de se admirar que Ye Feng ainda esteja de pé. Cobra Ágil riu. Enquanto Lobo de Guerra e os outros discutiam a luta, dentro da arena, Cobra Crescente recuou repentinamente alguns passos, afastando-se um pouco de Shi Feng. Enquanto isso, Shi Feng não o perseguiu. Em vez disso, observou silenciosamente o espadachim que o encarava. Você realmente me surpreendeu. Desde que aprendi Omnivisão, você foi a primeira pessoa que resistiu tanto tempo contra mim. Que tal? Se você se juntar a nós, o grande irmão Lobo de Guerra pode ajudá-lo a se tornar ainda mais forte do que é agora. Quanto à remuneração que Neve Gentil ofereceu, acredito que o irmão Cão não hesitará em dobrar esse valor agora que viu do que você é capaz, disse Cobra Crescente, sorrindo confiante para Shi Feng. Mesmo com sua velocidade de reação sobre-humana, Cobra Crescente achou extremamente difícil conter os ataques de Shi Feng. Os golpes de Shi Feng eram simplesmente rápidos demais, tanto que, se ele não tivesse percebido a trajetória dos ataques com antecedência, seria impossível esquivá-los ou bloqueá-los. Se o assassino Cobra Ágil estivesse em seu lugar, a batalha já teria terminado há muito tempo. Somente alguém talentoso como ele conseguiria evitar os ataques de Shi Feng. Cão Shengua não tem condições de me dar o que eu quero. Então, esqueça, disse Shi Feng, balançando a cabeça. Que pena. Morra, então. O sorriso de Cobra Crescente se transformou instantaneamente em algo sinistro. Num piscar de olhos, ele lançou 18 imagens de espadas, bloqueando todos os caminhos de fuga de Shi Feng. Embora as 18 imagens de espadas não parecessem rápidas, Shi Feng sabia que Cobra Crescente não estava mais se contendo. Desses 18 golpes de espada, Cobra Crescente aplicou a segunda aceleração em todos. Quando as 18 imagens de espadas estavam prestes a atingir sua marca, Shi Feng ativou simultaneamente o poder do Purgatório, Andar no Vento, Lâmina do Vento e Cavaleiro do Vento e, em vez de recuar, ele avançou para enfrentar os ataques que chegavam. Shi Feng era como um fantasma. Num piscar de olhos, ele passou pelas brechas entre as imagens das espadas de Cobra Crescente. Quando Shi Feng e Cobra Crescente colidiram, um flash cinza prateado apareceu no corpo do último. O tempo que os dois levaram para cruzar espadas foi apenas um instante. Por algum motivo, porém, uma impressionante quantidade de sangue jorrou do corpo de Cobra Crescente, espalhando-se pelo chão. Em seguida, Cobra Crescente soltou um grito agonizante ao cair no chão. O quê? O que aconteceu? A multidão ficou em silêncio diante desse acontecimento repentino. Apenas o som do grito de Cobra Crescente ecoou pela arena. Isso? O que? O que aconteceu? Por que Cobra Crescente caiu mesmo depois de usar a segunda aceleração? Quando Cobra Crescente foi atacado, Cão Shengua gritou. Cão Shengua simplesmente não conseguia acreditar no que acabará de ver. De sua posição, ele conseguia ver toda a batalha, mas não fazia a mínima ideia do que acabará de acontecer entre os dois espadachins. Era simplesmente ridículo. Na verdade, Cão Shengua não era o único confuso. Nenhum dos espectadores entendia o que tinha acabado de acontecer. A multidão viu Shi Feng mergulhar de cabeça nas imagens de espada de Cobra Crescente antes de desaparecer repentinamente. Antes que percebessem, Shi Feng já havia passado pelo corpo de Cobra Crescente. Enquanto isso, múltiplos ferimentos de espada apareceram em Cobra Crescente, com sangue jorrando deles. Nesta partida, não importava como se encarasse, Cobra Crescente já havia conquistado a vitória, mas o verdadeiro resultado da batalha foi completamente inesperado. Por um momento, ninguém conseguiu aceitar essa realidade. Como instrutor de Cobra Crescente, Lobo de Guerra era o mais familiarizado com a força do guerreiro. Lobo de Guerra também era um especialista com um poder de combate assustador. No entanto, após testemunhar a cena, ele também a achou inacreditável, tanto que ficou mais chocado do que todos os outros presentes. Quanto mais alto você estivesse, melhor seria a visão. Outros talvez não tivessem percebido o que havia acontecido, mas Lobo de Guerra tinha visto algumas pistas. No entanto, sua confusão era justamente por causa do que ele tinha visto. Embora a velocidade de Shi Feng fosse realmente assustadora, não chegava ao ponto de se tornar invisível. No entanto, no instante em que Shi Feng se aproximou de Cobra Crescente,
ele desapareceu repentinamente. Quando o lobo de guerra notou Xi Feng novamente, este já havia chegado ao lado de Cobra Crescente, seus ombros se tocando. Em outras palavras, quando Xi Feng investiu contra a Cobra Crescente, ele desapareceu de vista não por causa da velocidade, mas porque a mente de lobo de guerra não conseguiu perceber Xi Feng. Até mesmo Cobra Crescente, que usava a omnivisão e sua velocidade de reação sobre-humana, não conseguiu perceber Xi Feng. Foi isso que deixou Lobo de Guerra completamente confuso. Como Xi Feng conseguiu tal feito? A segunda aceleração era uma técnica usada para confundir os olhos, utilizando a aceleração para pegar o inimigo desprevenido e atacar seu ponto cego. Com essa técnica, os inimigos ainda teriam uma pequena janela para reagir. No entanto, a técnica de Xi Feng não permitiu que seus inimigos tivessem nem mesmo aquele breve tempo antes de sua espada atingir. Após a morte de Cobra Crescente, ele deixou cair uma ombreira de nível 20, classificada como ouro fino, que Xi Feng casualmente embolsou. Xi Feng também coletou secretamente uma alma imortal. Agora, ele só precisava de mais 9.999. Após Cobra Crescente perder sua alma imortal, ele não só perdeu um nível, como também foi impedido de acessar o domínio de Deus por um tempo. Quanto ao tempo exato em que ele ficou impedido de acessar o jogo, nem mesmo Xi Feng sabia. Se fosse curto, poderia ser apenas 1 ou 2 dias. Se fosse longo, Cobra Crescente poderia ficar 3 ou 4 dias sem conseguir acessar. Resumindo, Cobra Crescente teria que ficar parado por um tempo. Ye Feng, como você conseguiu derrotar Cobra Crescente? Zhao Yueru, incapaz de conter sua curiosidade, imediatamente foi até ele e perguntou quando viu Xi Feng sair da arena. Ela tinha muitas perguntas sobre a batalha. Por causa dessa partida, Zhao Yueru de repente se sentiu como uma novata que tinha começado a jogar, completamente sem noção. Apesar de ter testemunhado tudo com os próprios olhos, ela não tinha ideia do que realmente havia acontecido. Quer saber? Xi Feng ficou ligeiramente surpreso ao olhar para a mulher animada correndo em sua direção. Ele nunca imaginou que Zhao Yueru seria a primeira pessoa a perguntar. Sim, Zhao Yueru assentiu, seus olhos revelando uma pitada de antecipação. Zhao Yueru estava muito curiosa sobre como Xi Feng conseguiu não apenas desviar das 18 imagens de espadas, mas também neutralizar a velocidade de reação desumana de Cobra Crescente, matando-o instantaneamente. Depois de pensar por um momento, Xi Feng disse seriamente: eu simplesmente fui até ele e o cortei 3 vezes, só isso. Todos os presentes ficaram imediatamente sem palavras. Zhao Yueru estaria prestes a atacar Xi Feng e dar algumas mordidas nele se não fosse por Neve Gentil que a segurava. Tudo bem, Yueru, todo mundo tem seus segredos. Você não pode forçá-lo a te contar. Agora que vencemos a 4ª partida, cada lado tem 2 vitórias e 2 derrotas. Este resultado é tudo graças a Ye Feng. A próxima partida determinará o resultado desta competição. Naquele momento, Neve Gentil sentiu-se muito sortuda por ter pensado em convidar Ye Feng quando se preparava para a competição. Embora achasse que Ye Feng tinha boas chances de garantir a vitória, nunca imaginou que ele a surpreenderia daquela forma. Apesar de enfrentar o primeiro apóstolo, Cobra Crescente, muito fortalecido, Ye Feng o derrotou com uma força avassaladora. Ela jamais poderia esperar esse resultado. Neve Gentil achou muito difícil acreditar que tal especialista tivesse permanecido desconhecido durante todo esse tempo. Seria porque eram fracos demais para enfrentar tais especialistas? Ou seria porque esses especialistas adoravam bancar os fracos? Até Neve Gentil estava insegura. No entanto, as poucas lutas de hoje certamente ampliaram seus horizontes. Ela realmente não conseguia entender que tipo de guilda Asa Zero era. Primeiro, havia o Chama Negra. Agora, o poder de combate que Ye Feng demonstrava não era nem um pouco inferior, e poderia até ser superior, ao de Chama Negra. É claro que Chama Negra nunca havia demonstrado sua verdadeira força em público, então Neve Gentil não tinha certeza de quem era mais forte. Independentemente disso, os dois eram verdadeiros monstros. Irmão mais velho Ye Feng, o que houve? Nuvem Violeta sentiu que algo estava errado. Assim que Xi Feng saiu da arena, sentou-se imediatamente na primeira fileira de assentos. Agora, sua testa estava coberta de suor. Xi Feng estava visivelmente desanimado e parecia exausto. Não é nada. A batalha de alta intensidade simplesmente exauriu meu poder mental. Ficarei bem depois de um breve descanso. Você deveria se preparar para a próxima partida, respondeu Xi Feng suavemente, sem tentar esconder sua fraqueza atual. Embora estivesse exausto, ele transbordava de alegria. Todos pensavam que ele havia derrotado Cobra Crescente sem esforço. Na realidade, porém, não foi fácil desviar das 18 imagens de espadas enquanto desferia um golpe fatal. Se ele não tivesse sido promovido a Santo da Lâmina de nível 1, com seus atributos muito melhorados e sua força física substancialmente aumentada,
ele poderia não ter sido capaz de usar passos do vazio na troca. Embora Xi Feng tivesse outros métodos para lidar com Cobra Crescente, ele decidiu correr o risco porque queria romper sua barreira pessoal e se aprimorar ainda mais. Felizmente, sua aposta deu certo. Sob a imensa pressão que Cobra Crescente colocou sobre ele, Xi Feng finalmente conseguiu um avanço e usou um jogo de pés que ele nunca havia sido capaz de usar no passado. Passos vazios. Passos do vazio era um trabalho de pés avançado que permitia ao usuário remover sua presença da mente do oponente. No passado, pouquíssimos especialistas de alto nível haviam dominado com sucesso um jogo de pés tão avançado. Quanto a Xi Feng, que na época era apenas um especialista de primeira linha, ele só havia alcançado sucesso em seus sonhos. Para aprender esse trabalho de pés avançado, Xi Feng realizou inúmeras pesquisas e testes. No entanto, nunca obteve sucesso. Esse trabalho de pés exigia muito dos movimentos e da respiração de uma pessoa. Não era uma técnica que pessoas comuns pudessem aprender facilmente. No entanto, o físico de Xi Feng melhorou significativamente após sua mudança de classe. Seu controle sobre o próprio corpo também melhorou. Além disso, ele estava jogando em uma cabine de jogos virtual. Por isso, Xi Feng sempre pensou em experimentar o jogo de pés. Só que nunca encontrou a oportunidade. Felizmente, Cobra Crescente criou a oportunidade perfeita para ele. Com a ameaça de morte iminente, a pressão permitiu que Xi Feng finalmente quebrasse aquela barreira inalcançável. Enquanto Xi Feng ainda se sentia feliz com sua própria conquista, a quinta partida da competição havia começado. Quinta luta, Nuvem Violeta contra Cobra Ágil. A vitória esmagadora de Xi Feng na quarta partida sem dúvida deixou Cão Shengua com uma sensação de desconforto. Como se algo estivesse preso na garganta, Cão Shengua se sentiu extremamente desconfortável. Por que Cobra Crescente não ressuscitou? Cão Shengua estava de mau humor. Se Xi Feng era tão poderoso, então a clériga que o acompanhava também devia ser extraordinária. Ela talvez conhecesse a mesma técnica que ele. Mesmo agora, Cão Shengua não tinha ideia do que Xi Feng havia feito. Sem esse conhecimento, ele não tinha como reagir. Provavelmente, apenas Cobra Crescente poderia saber que tipo de técnica era. Como Cobra Crescente ainda estava ausente, a ansiedade de Cão começou a tomar conta. Atualmente, a competição estava empatada, e Cobra Ágil e Nuvem Violeta se enfrentariam na partida final. Cobra Ágil era um assassino. Embora tivesse vantagem absoluta contra um clérigo e tivesse aprendido Omnivisão e segunda aceleração, elas seriam inúteis contra a técnica de Xi Feng. Irmão Cão, por algum motivo, Cobra Crescente se desconectou e continuou offline. Não consigo contatá-lo de jeito nenhum, relatou Cobra Ágil. Nesse momento, Cobra Ágil também entrou em pânico. Temia que seu oponente aprendesse a mesma técnica que o venceu na partida anterior. Se ele perdesse, Cão Shengua estaria acabado. Sua vida também não seria nada fácil. Cão Shengua empalideceu ao olhar para a janela de status de Cobra Crescente. Ele desejou poder sair do jogo e estrangular Cobra Crescente. Matando Aula em um momento tão crucial, ele estava tentando brincar com ele. Líder da guilda Cão, não precisa se preocupar tanto. Embora Ye Feng seja muito poderoso, aquela clériga é diferente de pessoas como Ye Feng e eu, Lobo de Guerra falou de repente. Irmão Lobo de Guerra, você tem certeza? Cão hesitou. Se Nuvem Violeta não fosse uma artista marcial como Ye Feng e Lobo de Guerra, mesmo que tivesse técnicas poderosas, Cão Shengua não teria com o que se preocupar. Um clérigo ainda era um clérigo, afinal. Sim, ela não tem a aura única que pessoas como nós possuímos. Eu garanto, afirmou Lobo de Guerra, assentindo. Excelente. O rosto de Cão Shengua se iluminou com um sorriso aliviado. Ele então desviou o olhar para outra equipe, murmurando em tom frio, Neve Gentil. Embora você tenha convidado um especialista desse calibre, no final, você ainda está um passo atrás. Cobra Ágil, não me decepcione. Irmão Cão, fique tranquilo. Ela é apenas uma clériga de nível 22. Eu poderia tê-la derrotado sem esforço algum, mesmo antes de passar pelo treinamento especial. Cobra Ágil revelou um sorriso sinistro ao olhar para a Nuvem Violeta, que já havia entrado na arena. Ele estava atualmente no nível 24. Para um especialista, uma vantagem de 2 níveis fazia uma grande diferença. Em seguida, Cobra Ágil também entrou na arena. Enquanto isso, sentado na arquibancada, Lobo de Guerra ainda parecia indiferente. Não havia o menor sinal de sorriso em seu rosto. Na verdade, ele só havia terminado metade de sua declaração. Nuvem Violeta de fato não possuía a aura única de uma artista marcial. No entanto, com seus sentidos aguçados, Lobo de Guerra conseguia sentir uma leve sensação de perigo vindo dela. Esse perigo era ligeiramente diferente daquele de uma fera feroz. Parecia quase uma pressão divina. Que segredo essa clériga está escondendo? Embora Lobo de Guerra não estivesse tentando se gabar,
no domínio de Deus ele não temia muita gente. Mesmo que encontrasse alguém que pudesse intimidá-lo, definitivamente não seria a garotinha parada na arena. No entanto, havia algo nela que o fez parar para pensar. Enquanto isso, a tensão era igualmente alta do lado de Neve Gentil. Ye Feng, a nuvem violeta vai ficar bem mesmo? Perguntou Zhao Yueru enquanto se sentava ao lado de Shi Feng. Ela queria uma resposta direta dele. Embora não soubesse o porquê, Zhao Yueru sentia que Shi Feng sabia de algo que ela não sabia. Deve ficar tudo bem, disse Shi Feng, incerto. Deveria. O que você quer dizer com deveria? Se Nuvem Violeta perder, Neve Gentil terá que deixar o domínio de Deus para sempre. Você está mesmo disposto a perdê-la? Zhao Yueru bufou. Ouvindo as palavras de Zhao Yueru, Shi Feng ficou repentinamente sem palavras. Yueru, Neve Gentil lançou um olhar furioso. E pensar que sua amiga ainda conseguia brincar em um momento como aquele. Neve Gentil estava um pouco familiarizada com a personalidade de Shi Feng. Shi Feng jamais falaria sem ter certeza. Se dissesse, era verdade. Caso contrário, ficaria em silêncio. Wise. Zhao Yueru sabia que seu questionamento não mudaria nada. Ela só queria a confirmação de Shi Feng para se sentir mais à vontade. Eu realmente não sei. A força atual de Cobra Ágil, especialmente depois de dominar técnicas de combate como Omnivisão e Segunda Aceleração, é um completo mistério para mim. Quanto ao progresso atual de Nuvem Violeta, também não sei. No entanto, ela deve ser bastante poderosa. Pelo menos, sem Omnivisão e Segunda Aceleração, Cobra Ágil nem seria um desafio para ela. Agora, porém, eu não sei. Só podemos esperar para ver, explicou Shi Feng, entendendo a ansiedade de Zhao Yueru. Antes do aparecimento de Lobo de Guerra, Shi Feng tinha certeza da vitória de Nuvem Violeta, independentemente de quem lutasse. Agora, porém, Cobra Ágil havia aprendido técnicas de combate que pouquíssimos especialistas conheciam. Claro, embora Cobra Ágil tivesse vantagens de níveis e técnicas, Nuvem Violeta possuía a vantagem de níveis de classe. Simplificando, os resultados desta partida eram desconhecidos. Depois de ouvir a explicação de Shi Feng, Zhao Yueru ficou ainda mais nervosa. Não era o mesmo que não dizer nada. Neve Gentil, por outro lado, ficou muito surpresa. Nas palavras de Shi Feng, Nuvem Violeta era, na verdade, superior a Cobra Ágil. Cobra Ágil havia sido originalmente um dos melhores combatentes de Ouroboros, e mesmo Neve Gentil não conseguiria uma vitória fácil se lutassem. No entanto, Shi Feng estava confiante ao falar. Portanto, Neve Gentil acreditou nele. Nuvem Violeta era apenas uma jovem de 16 ou 17 anos. Como ela podia ser tão forte? Se a afirmação de Shi Feng fosse verdadeira, então ainda poderia haver esperança. Além disso, Nuvem Violeta era uma classe de longo alcance. Ela teria mais facilidade para lidar com técnicas como Omnivisão e Segunda Aceleração. De repente, a contagem regressiva acima da arena terminou. Imediatamente, Cobra Ágil ativou furtividade e desapareceu. Era preciso admitir que Cobra Ágil era de fato um dos melhores combatentes de Ouroboros. Após entrar em furtividade, todos os seus movimentos eram silenciosos. Ele era ainda mais furtivo que Céu Absoluto, e nem mesmo Shi Feng, que assistia da arquibancada, conseguia dizer a localização exata de Cobra Ágil. O tempo passou aos poucos. Além de Nuvem Violeta, não havia mais ninguém visível dentro da arena. No entanto, Cobra Ágil não revelou nenhuma intenção de agir. Como resultado, a atmosfera dentro da arena ficou mais tensa com o passar do tempo. Este era um dos métodos frequentemente usados pelos assassinos. Ao fazer isso, eles podiam incutir paranoia no alvo, esgotando sua força mental. Assim que o alvo relaxasse, eles lançariam um ataque fatal. Por isso, muitos jogadores detestavam lidar com assassinos. Afinal, era cansativo permanecer em alerta máximo por longos períodos. Portanto, os assassinos tinham uma vantagem natural ao lutar contra todas as classes. Que paciência você tem aí, garotinha. Vamos ver quanto tempo você aguenta. O momento em que você relaxar será o momento em que você morrerá. Naquele momento, Cobra Ágil estava a apenas 10 metros de Nuvem Violeta. Para um assassino focado em agilidade, um instante era tudo o que era necessário para cruzar aquela distância. Fim dos capítulos do 406 ao 408. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.